Paz e graça a todos, irmãos. Vamos fazer a exposição do livro do Apocalipse como prometido. De antemão, quero falar para os irmãos a respeito do livro do Apocalipse. É um livro que tem 7 interpretações, dos quais preterista, historicista, futurista, idealista, literal, que é literalista, alegórico e eclético. Eu utilizo mais o eclético, que encaixa todas as interpretações no seu devido lugar. Nós também temos a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, escatologia. E a escatologia ela tem 4 escolas de interpretações: pré-tribulacionista histórico, pré-tribulacionista dispensacionalista, amilenista e pós-milenista. Dessas 4 doutrinas ou teorias que nós temos, todas elas devem concordar com 5 pontos centrais. Quais são esses pontos centrais? Primeiro, que Jesus vai voltar. Segundo, Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Terceiro, haverá ressurreições. Quarto, Satanás será julgado e condenado. Quinto, haverá um tempo de paz e prosperidade. O problema é que nome que eu dou para tais eventos, ou título, ou parafrase que eu desenvolvo esses eventos. Por exemplo, tempo de paz e prosperidade. Muitos acreditam que o milênio é literal, que Jesus vai reinar 1000 anos na Terra. Outros pensam que é simbólico, que o tempo de paz e prosperidade, a respeito do milênio, é simbólico. Outros dizem que o tempo de paz e prosperidade é o estado eterno. Então cada um tem uma interpretação, uma visão, um ponto de vista diferente de outras pessoas. Portanto, vamos começar sobre o livro do Apocalipse. É bom que vocês entendam que o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, ele foi decidido, foi fechado, o cânon sagrado, no ano de 363, no concílio de Laodiceia. Foi quando foi aceito o livro do Apocalipse. Porém, não foi aceito pela igreja oriental. Foi dividido ocidental e oriental. A igreja oriental não aceitou o livro do Apocalipse. Por isso, tivemos essas 7 interpretações desenvolvendo pelo longo período da história das igrejas. E mesmo assim, é um livro de extrema importância. O livro do Apocalipse só foi aceito no parte oriental no ano 500 depois de Cristo. O livro do Apocalipse, ele tem 11 referências da palavra para todo sempre. Em outras traduções, séculos do século, aiaton, aionos. O livro do Apocalipse, ele apresenta também 7 vezes a palavra: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Considere-se que os 3 sermões proféticos de toda a Bíblia, o mais importante e relevante para o sermão profético, para a linguagem apocalíptica, primeiro, é o livro de Ezequiel, que foi destinado para os judeus. Pode ser chamado sermão profético ou reino dos judeus. É o livro mais difícil da Bíblia. Tem 78% de alegoria. Um livro que fala do período babilônico, pós-babilônico, fala sobre a guerra de Gog e Magog, em Ezequiel capítulo 38, também capítulo 39, e fala sobre o milênio. O segundo livro, que é considerado como sermão profético, também numa literatura apocalíptica, é o livro do profeta Daniel, destinado às nações. Sermão profético destinado às nações, livro do profeta Daniel. E o sermão profético do Apocalipse é o reino destinado às igrejas. A carta que João escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia, ela é um período da história da igreja. Por isso, 7 vezes quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Este livro também apresenta 9 vezes a palavra Todo-Poderoso, El Shaddai. No Novo Testamento, na Nova Aliança, 9 referências do Todo-Poderoso você encontra somente no livro do Apocalipse. Em toda a Bíblia, você encontra 11 referências da palavra Todo-Poderoso. 2 em Gênesis e 9 no livro do Apocalipse, mostrando o poder de Deus. Certa feita, uma seita judaica
dos saduceus, não cria no poder dos anjos metafísico e nem na ressurreição. E Jesus disse: errais por não conhecer o poder de Deus e nem a Escritura. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Portanto, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, do sermão profético, dos destinos dos salvos, dos destinos dos ímpios, da redenção da terra. Esse é o tema. O tema principal do livro do Apocalipse é a redenção. Redenção envolve restauração de tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. A lembrar-se tudo o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem, ele perdeu a sua alma. Diz a palavra do Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4. Também está escrito: quando delas comer, do dia que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo de número 19. O homem perdeu também o seu corpo, começou a envelhecer, deixou de comer da árvore da vida e começou a envelhecer. Do que a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19. Até que tornes ao pó de onde vieste, ao pó voltarás. Gênesis capítulo 3, versículo de número 19. O homem perdeu o domínio da terra e passou a possessão nas mãos do inimigo, que é o Deus deste século, potestade do ar, o príncipe deste mundo. Por isso, 7 selos, 7 taças e 7 trombetas para redimir a terra. E redenção, ela envolve sangue e o fogo. A agente da redenção, ela envolve o sangue e o fogo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O fogo abrasador pelo Espírito Santo queima, purifica, elimina os pecados e também condena os ímpios. No fim da era da igreja, o povo escolhido de Deus será removido da terra para os ares. Isso é chamado de arrebatamento, aspargo no grego, ratare no latim. Em breve, o povo escolhido de Deus será retirado num rapto desta terra para os ares. E aquilo que não pode ser redimido com fogo e pelo sangue será destruído, a saber, a igreja de Satanás, o reino de Satanás e o próprio Satanás. Não será aniquilado e sim destruído eternamente, porque Deus ele é justo e santo. Vamos começar então sobre o livro do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de Paulo, não é revelação de Pedro, não é revelação de John Nerbe, não é revelação, melhor dizendo, de João Nerbe, não é revelação de Margaret MacDonald, é revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação significa desvendamento, é levantar o véu. Então, primeira coisa que nós temos que aprender a respeito desse sermão profético, que é a revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 1 é onde Jesus Cristo, seu corpo glorificado, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Nós temos do Pai para o Filho, qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos que brevemente devem acontecer. Esse brevemente, genestai taxi, brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou ao seu servo. Então nós temos da parte do Pai para o Filho, temos do Filho para o anjo e de um anjo para o João o apóstolo. Nós temos aqui a divindade de Jesus Cristo, a presciência de Deus e temos a notoriedade dos servos do Senhor, a qual João é um deles. Também os anjos, a qual enviou a palavra do Senhor. O mais interessante do capítulo 1, essa parte brevemente deve acontecer. Alguns preteristas pensam que o livro do Apocalipse foi escrito antes de agosto da década de 70, onde que sucedeu a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Mas a maioria dos teólogos concordam que o livro do Apocalipse foi escrito em torno do ano 95, no Império de Domiciano, um dos Césares que estava no Império Romano.
Esse brevemente deve acontecer pode ser trocado por surpresa ou de repente. Por isso que alguns crê que a revelação de Jesus Cristo é futura. Entre outras palavras, parte da visão do autor do livro, que é a visão fenomenológica, a visão do autor a respeito da profecia do futuro, a respeito deste livro. Aí nós vamos ver no versículo 2, a qual testificou da palavra de Deus, é João, o apóstolo, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Aí o verso de número 3, bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, muitíssimo feliz, aquele que lê, do verbo indicativo, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas delas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Observação, existe uma promessa para aqueles que lêem e obedecem, uma promessa para aqueles que guardam e obedecem a palavra de Deus. Mas eu quero destacar também aqui desta profecia, está no pronome demonstrativo. E também se fala deste livro, desta profecia, está falando do livro do Apocalipse, do sermão profético do livro do Apocalipse. Outra coisa que eu quero observar é porque o tempo está próximo. Esse porquê é um verbo explicativo, verbo subordinado, adverbial, explicativo, que o tempo está próximo. Esse tempo é kairos, rogan, kairos enger, o tempo. Esse tempo é o kairos, é o tempo determinado por Deus. Não é o crono, de cronologia, tempo do homem, o espaço, o tempo, comprimento, altura, largura. Não, é o tempo de Deus. Bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas delas escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo e é o tempo determinado por Deus e não por homem. Isso que eu quero colocar aqui como ênfase a esse estudo, a essa exposição do livro do Apocalipse. É o verso de número 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas que estão na Ásia daquela época são elas: Éfeso, Laodiceia, Tiatira, Sardes, Esminas. Essas igrejas, ela hoje não existe, porém existe a cidade da Turquia, existe o país da Turquia, que era conhecido como antigamente como a Ásia Menor. E João, ele começa a saudação: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós temos a ação de Deus, da parte daquele que era passado, que é presente e que há de vir futuro, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. No livro do profeta Isaías, no seu capítulo 11, do verso de número 1 ao verso de número 3, vai falar do Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor ao Senhor e o Espírito de refrigério, que vai dar o deleite na presença de Deus. Então são 7 espíritos que diante do seu trono, da primeira esfera dimensional. O mundo espiritual, ele é um mundo complexo. Paulo, ele fala de uma pessoa que nós acreditamos que seja ele mesmo, que foi até o 3º céu. Cientista fala da teoria das cordas. E esse mundo é complexo, nós pensamos na teoria das cordas. Nós temos a morada dos mortos, que é a 10ª esfera dimensional. Todo este universo aqui seria como a 9ª esfera dimensional. As galáxias, as estrelas, o seu firmamento, matéria escura, explosões de estrelas, supernova, tudo isso, a terra, o mar, tudo isso, os habitantes da terra, seria a 9ª esfera dimensional. Acredita-se que no mundo espiritual atravessa portas, portões e portais. Porta para indivíduo, portões para a igreja e portais à entrada dos anjos. Salmos 24, acredita-se que Jesus atravessou portas e portões e portais. E atravessando portas e portões e portais, entramos na 8ª esfera dimensional.
que é 7 vezes maior que a 9ª esfera dimensional. E assim sucessivamente. Para chegar na 7ª esfera dimensional, atravessa portas, portões e portais, e é 7 vezes maior do que a 8ª. E se assim sucessivamente alcançarmos a 1ª esfera dimensional, acredita-se que a 1ª esfera dimensional, imagina a imensidão, não dá para imaginar. É a sala do trono, é onde que os 7 Espíritos de Deus se encontram. Aí começa, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Nós temos Jesus Cristo, a fiel testemunha. Nós temos Jesus Cristo, a fiel testemunha de Deus, primogênito dos mortos, governador dos reis da terra. Ele nos amou com seu sangue e nos lavou de nossos pecados. Nos fez reis, em outras traduções está reinos, sacerdócio para Deus e seu Pai, e glória para todo o sempre. Aqui na epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anunciem as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, Jesus Cristo constituiu reino, sacerdócio para a igreja do Senhor, para a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Eu creio também que o reino, que o sacerdócio se concretizará no milênio. Aí temos da parte do verso de número 7, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui fala sobre a volta de Jesus. Eis que venho com as nuvens. Você encontra isso também em Mateus 24, versículo de número 30 e 31. Existe uma diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus. Neste caso, o livro do Apocalipse, o chavão de todo livro, de todos os 404 versículos, está no versículo de número 7 do capítulo 1. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, os judeus, conforme descrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 13 e capítulo 14. Um dia os judeus reconhecerão Jesus como o Messias, e hão de chorar, hão de chorar como a glória de um unigênito. E todas as tribos da terra se lamentarão, as tribos que não se renderam ao Senhor e aceitar o império do anticristo se lamentará. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Então o tema desta mensagem, Jesus Cristo e seu grandioso, glorioso tema. Primeiro, nós temos aqui a testemunha fiel de Deus, o primogênito dos mortos, governador dos reis, Alfa e Ômega. E que ele fez? Nos derramou o seu sangue para nos redimir, fez um reino de sacerdote, e o que ele fará? Virá sobre as nuvens. Para quem? Para os gentios e para os judeus. Essa é a parte do Apocalipse, capítulo 1, do verso de número 8. Como eu disse, existe uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Conforme Daniel capítulo 9 e versículo de número 27, ele fará uma aliança por uma semana. Na metade da semana fará sessão, sacrifício e oblação. Virá então a tentadora, desoladora abominação, que cremos que é o anticristo. Esta semana fará uma aliança por uma semana de anos, por 7 anos. E na metade do ano, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, ele cessará o sacrifício no templo. E o templo de Jerusalém já está pronto o protótipo para ser armado. Isso é sinal que em breve haverá o arrebatamento da igreja e o homem da iniquidade há de se levantar. Inclusive, nós temos no norte da Galileia a novilha vermelha, 2 novilhas vermelhas preparadas para a purificação do templo.
então é notória a volta de Jesus Cristo. Paulo chegou a dizer aos coríntios, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e os corpos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Diz mais: então descerá o Senhor do céu com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e estaremos com Ele nos ares para todo sempre. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Isso é prefigurado ao arrebatamento da igreja. João estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Segundo os historiadores, Domiciano morreu em setembro. Porém, no ano de 95, 96, estava João na ilha de Pátimo, ali, já ancião de idade, trabalhando, diz ali os historiadores que era uma mina, e ele foi por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra. Diz os historiadores que antes de ele ser levado para a ilha de Pátimo, ele foi jogado numa panela, vamos dizer assim, um panelão de óleo fervente. João fez o primeiro tratamento de pele, primeiro tratamento de pele artificial, que entrou no óleo quente, não aconteceu dano algum, então foi levado para a ilha de Pátimo. Aí vai dizer no verso de número 10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouviu detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Eu quero aqui fazer uma observação, que João foi arrebatado no dia do Senhor. Esse é o problema. Qual é o dia do Senhor? Para os muçulmanos, o dia do Senhor é numa sexta-feira, sextina. Para os judeus e alguns cristãos, sabá, sábado, dia de descanso, é o significado da palavra sábado. Outros, domingo. A cristandade acredita que no domingo. Porém, há um dia do Senhor largamente abordada pelos profetas, apóstolos e pais da igreja, cujo sentido é bem claro e está firmemente estabelecido. Trata-se daquele dia, segundo o dizer de Isaías, em que os homens se esconderão nas rochas por temor ao Senhor, em face da sua glória e de sua majestade. Aquele dia que Joel descreve como a destruição da parte do Todo-Poderoso, quando o Senhor rugirá de Sião e fará ouvir sua voz desde Jerusalém. Céus e terra serão abalados. O dia que refere ao capítulo final de Malaquias, como o dia que requeimará como um forno, no qual levantará o sol da justiça com a cura em suas asas. O dia que Paulo proclamou na colina de Marte, no qual Deus julgará o mundo, o qual falou acerca dos Tessalonicenses, que viria senão a grande apostasia e o amadurecimento dos ímpios para a destruição. Segundo Pedro, os céus passarão, os elementos desfarão, e dará uma ordem presente ao novo céus e uma nova terra. O dia que foi feito para todos os dias, um dia declara outro dia. Esse é o dia do Senhor. Esse é a grande tribulação. Esse é chamado pelo profeta Jeremias a angústia de Jacó. É chamado pelo profeta Sofonias a ira do Senhor. É chamado por profeta Isaías, até mesmo por Jesus Cristo, como o dia aceitável do Senhor. Então João, ele ouviu uma voz como trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. Eu estou usando a Almeida, revista corrigida fiel aos textos massoréticos. É diferente das outras edições da revista, você não encontra nas suas traduções, do verso de número 11 do capítulo 1, a palavra Alfa e Ômega, mas encontra nesta Bíblia conforme está no Códice Siniático da revisão da segunda edição do manuscrito, a palavra Alfa
e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, aquela que perdeu seu amor; Esmirna, a igreja perseguida; Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 2, iremos falar sobre o período da história das igrejas. Aí o verso de número 12: e virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E o verso de número 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Agora, nós iremos falar das 4 qualificações de Jesus Cristo como Redentor. Vestido até os pés de roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Observe-se, esse como é uma metáfora. Não é que Jesus tinha uma cabeça branca, era como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão luzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra, na sua direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecesse. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim na sua destra, dizendo: não temas, eu sou Alfa, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e que foi morto. Mas eis aqui que estou vivo para todo sempre, Aeton, Aionos, para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto que são, e as depois que desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Jesus Cristo está no seu corpo glorificado. Nós temos Jesus Cristo na qualidade de profeta, a revelação de Jesus Cristo. Na qualidade de profeta, fiéis e verdadeiras são as suas palavras. Na qualidade de sacerdote, seus vestes são vestes brancas, vestes sacerdotais. Seus cabelos são mais brancos como a lã, representando a santidade. Segundo a ordenança de Melquisedeque, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Na qualidade de juiz, seu rosto é resplandecente como o sol. Ele é o sol da justiça, conforme Malaquias. E seus pés são polidos como bronze. E toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Ele é o leão da tribo de Judá e tem o poder e o direito de reinar e de julgar. Na qualidade de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores, Jesus Cristo tem voz de muitas águas, e da sua boca sai uma espada aguda que corta, uma espada de 2 gumes. O primeiro gume, aplicação. O segundo gume, interpretação. Jesus Cristo, no seu corpo glorificado, ele está andando no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio da sua igreja, quando nós estamos reunidos na presença do Senhor. É bom para mim alertar, para terminar esse capítulo número 1, que Jesus Cristo, ele morreu, Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias nesta terra, apareceu aos seus discípulos, comeu peixe, comeu mel, atravessou parede no seu corpo físico. Detalhe, ressurreto, sem o seu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário, foi vertido. Por isso que ele nos amou e nos redimiu, conforme aqui nós lemos no verso de número 5 do capítulo de número 1 do Apocalipse. Jesus apareceu a 500 pessoas, conforme 1 Coríntios capítulo 15, e ele se ascendeu aos céus paulatinamente, conforme Atos capítulo de número 1, e ele subiu ao céu, atravessou portas, portões e portais. Levantai os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Disse o anjo: o Senhor dos Exércitos, poderoso da batalha. Ele é
o Rei da Glória. Levantai os portais para que entre o Rei da Glória. E quando o Senhor atravessou os portais, a sua pele, que era caucasiana, ficou como resplandecente como o sol. Seu cabelo, que eram castanhos, ficou mais branco que a lã. Seus olhos, que eram castanhos, ficaram na cor de ambar, na cor de fogo. E ele hoje está na destra do Deus Pai. Ele é o mediador entre Deus e o ser humano. Cristo Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, está qualificado como profeta, sacerdote, juiz e rei. Esse é o clímax do livro do Apocalipse. Esse é o tema